você imitar um judeu, a Jesus de Nazaré vai imitar um judeu, vai praticar o judaísmo, e você é um gentio. Então Paulo está dizendo, tire os olhos de Jesus de Nazaré, agora é o que ressuscitou. E João não aceitava uma mensagem dessa, e para João esse é o anticristo. Pergunta a você que anuncia a graça de Deus, você já foi chamado de anticristo? Eu tenho certeza que sim, porque a mensagem que você prega é contrário do que eles pregam. E para eles, tudo que é contrário do que eles pregam é é heresia, Cristo, mas é o que eles pregam que é anticristo. Porque Paulo diz em Filipenses, capítulo 3, verso 18, aí eu disse que essa mensagem ia ser tremenda, hein? Preste atenção que se você está sendo perseguido por causa da verdade, se prepare que vem mais perseguição ainda. Imagine você anunciando e ensinando isso aí. Filipenses capítulo 3, versículo 18, Paulo escrevendo à igreja de Filipenses. Porque muitos há, dos quais muitas vezes vos disse, e agora também digo, chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O que é um inimigo da cruz de Cristo? É todo aquele que vai contra o que Cristo fez na cruz. E o próprio João, que chamou Paulo de anticristo, foi contra o que Cristo fez na cruz. Não, Richard, não diga uma coisa dessa, que isso aí é heresia. Não é heresia, não, é verdade, é bíblica. É bíblico. Vamos lá em primeira aí mesmo, 1 de João, capítulo, deixa eu ver aqui, o capítulo 1, aí mesmo. Primeira epístola de João, capítulo 1, versículo 8. Olha o que João escreveu. Se dissermos que não temos pecado, olha a indireta para Paulo. Quem pregava que estamos mortos ao pecado, que o pecado foi aniquilado na cruz? Quem pregava que Jesus já nos perdoou os pecados para sempre? O apóstolo Paulo. Porque o que Paulo pregou tinha respaldo nos profetas, nas escrituras. O que Pedro, João e Tiago pregavam não tinha respaldo nas escrituras. Aí você identifica uma mensagem de anticristo. Uma mensagem que vai contra o que Deus falou através da boca dos profetas é uma mensagem contra Cristo. E o que Joãozinho, o grande João, o apóstolo do amor, chamado apóstolo do amor, ensinava depois da cruz, era uma mensagem contra Cristo, porque na cruz nós sabemos que o sangue de Cristo já nos perdoou, já nos limpou de todo pecado. Nós hoje estamos mortos ao pecado. Os que nasceram antes da cruz nasceram mortos em pecado. Os que nasceram após a cruz nasceram mortos ao pecado. Então, 1 de João, capítulo 1, versículo 8 diz: se dissermos, olha a indireta, preste atenção na indireta. Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Ele repete, se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Olha que tremendo. João está dizendo o quê? Está dizendo que aquele que prega que não há pecado, a verdade não está nele, é uma indireta para o apóstolo Paulo. Vejam que hoje, quando você anuncia que o pecado foi tirado, que na cruz Cristo aniquilou o pecado, você é diretamente chamado de anticristo, de herege. Mas fiquem tranquilos, porque esses que te chamam de herege, esses que te acusam, têm a mentalidade joanina, tem a mentalidade pedrina, tiaguina, uma mentalidade legalista, porque eles são legalistas, porque eles não têm os olhos espirituais iluminados, não conseguem enxergar o que Cristo fez por nós na cruz. Então, Richard, quem são os anticristos? Você está pensando comigo? Preciso falar mais alguma coisa ou eu tenho que escrever? Nós estamos lendo aí que está escrito, né? Então, isso é tremendo. Olha aí, olha o que diz aí mesmo em 1 de João capítulo 4, né? Lemos versículo 3, né? Vamos ler de novo, versículo 3. E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus, mas é o espírito do anticristo, do qual já ouviste que há de vir e que já está no mundo. Filhinhos, sois de Deus e já tendes vencido. E já os tendes vencido, porque maior que está em vós do que o que está no mundo. Então, na mente de João, o diabo estava no mundo ainda. Imagine. Verso 5.
do mundo são, por isso falam do mundo, e o mundo os ouve. Tá vendo? Olha a indireta para Paulo. Para João, a mensagem de Paulo era uma mensagem do mundo e o mundo os ouve. Olha o verso 6. Nós somos de Deus, aquele que conhece a Deus ouve-nos. Aquele que não é de Deus não nos ouve. Olha, nisto conhecemos nós o espírito da verdade e o espírito do erro. Imagine aquele que estava no espírito de erro chamando o que estava pregando a verdade com espírito de erro. Eles chamam o bom de mal e o mal de bom, já dizia o profeta lá atrás, né? Então veja aí, 1 de João capítulo 2, 1 de João capítulo 2, versículo 18. Olha, preste bem atenção, hein? Primeira epístola de João capítulo 2, versículo 18. Ó. Filhinhos, e já é a última hora, e como ouviste que vem o anticristo, também agora muitos se têm feito anticristos. Olha, estava falando de algo presente daquela época. Quem eram os anticristos na mentalidade de João? Paulo e os seus discípulos, né, de Paulo, que estavam com Paulo. Ó, filhinhos, já é a última hora, e como ouviste que vem o anticristo, também agora muitos se têm feito anticristos, por onde conhecemos que já é a última hora. Olha o verso 19. Saíram de nós, mas não eram de nós, porque se fossem de nós, ficariam conosco. Olha bem, Paulo não aprendeu o judaísmo, mas ele saiu, porque Deus tirou ele de lá. Paulo aprendeu aos pés de Gamaliel, mas Deus arrancou ele de lá, porque Deus tinha um plano predestinado na vida de Paulo, para conosco os gentios. Então, olha a indireta, saíram de nós, mas não eram de nós, porque se fosse de nós, ficariam conosco. Mas isto é para que se manifeste que nem todos são de nós. Não é assim que eles dizem, né? Quando você saiu do ministério aí do sistema religioso, saíram de nós porque não era dos nossos. Isso aí é um povo que já vai para o inferno, é assim que eles falam, né? Mentalidade legalista. Ó, verso 20. E vós tendes a unção do santo e sabeis tudo. Não vos escrevi porque não soubesse a verdade, mas porque já a sabeis e porque nenhuma mentira vem da verdade. Quem é o mentiroso senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Então, para eles, Paulo estava negando que Jesus era o Cristo, porque Paulo ensinava que não devemos mais a conhecer Jesus segundo a carne, e sim o que ressuscitou. Ó, é o anticristo, esse mesmo que nega o Pai e o Filho. Para João, o Pai e o Filho, nós sabemos que Deus é um, Cristo é um, que se manifestou em três, se manifesta em três, em Pai, Filho e Espírito Santo, mas é um. Então, para João, existe Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Versículo 22. Qualquer que nega o Filho também não tem o Pai. Não entendeu, esse não entendeu a graça mesmo, não. E aquele que confessa o Filho tem também o Pai. Vamos dizer, é mole isso? Versículo 24. Portanto, que desde o princípio ouviste, permaneça em vós. Se em vós permaneceu que desde o princípio ouviste, também permaneceis no Filho e no Pai. Versículo 25. E esta é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. Então aí João, com a mente legalista, está sempre nessa carta aí jogando uma indireta. Jogando indireta ao apóstolo Paulo. Olha o capítulo 3, aí de 1 João. Vede como grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque não conhece a Ele. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifesto o que havemos de ser. Mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como Ele é, o veremos. Verso 4, vamos ao verso 4. Qualquer que pratica o pecado também pratica iniquidade, porque o pecado é iniquidade. Na mente de João, o Filho de Deus comete pecado. Ele não entendeu que é impossível nós pecarmos, porque o pecado foi aniquilado na cruz, e isso se constitui ser um anticristo, inimigo de Cristo. Então, notamos aí nessa epístola de João que ele fala que o anticristo é aquele que prega, que nega que Jesus vem em carne. Então nós que entendemos a graça,
Nós ensinamos a ninguém conhecemos a segunda carne, e se a Cristo conhecemos segundo a carne, já não conhecemos mais deste modo. Então, na mentalidade de João, os anticristos são aqueles que pregam a mensagem de Paulo. E na mentalidade de Paulo, que não é na mentalidade de Paulo, é a mentalidade, a mente de Cristo, diz o quê? Que aqueles que vão contra a mensagem da cruz são inimigos da cruz de Cristo. Pergunta a você, o que João pregava a respeito de pecado tinha respaldo dos profetas ou não? O que o apóstolo Paulo ensinava sobre o pecado tinha respaldo nos profetas ou não? Claro que em Paulo tinha, porque Paulo pregava que o pecado foi aniquilado. Vamos ver umas profecias aqui lá atrás que diz do que Cristo fez na cruz sobre o pecado. Vamos provar biblicamente. Vamos lá em Jeremias. Lembrando que Paulo falou que toda a Escritura é divinamente inspirada por Deus para nos ensinar, para nos corrigir, para nos instruir em justiça. Então, em Jeremias, capítulo 31, vamos ver uma profecia aqui de Jeremias a respeito do pecado. Então, um está mentindo, né? Vamos chegar a essa conclusão? Se Paulo diz que o pecado foi aniquilado na cruz, né? E João fala que se dissermos que não temos pecado, somos mentirosos, então temos que chegar a uma conclusão aí quem está mentindo. Antes de lermos Jeremias, vamos ver o que Paulo fala sobre o pecado? Segure aí Jeremias, segure, por favor. Vamos voltar em Jeremias, hein? Vamos lá em Hebreus 10:14. Hebreus 10:14 diz o quê? Porque com a única oferta aperfeiçoou para sempre os que são santificados. Então, o sacrifício de Jesus nos santificou para sempre. Agora veja em Hebreus capítulo 9, Hebreus 9, 26. De outra maneira, é necessário lhe fora padecer muitas vezes desde a fundação do mundo, mas agora, na consumação dos séculos, uma vez se manifestou para aniquilar quem? Aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. Então, Paulo diz que nós já fomos perfeitos para sempre pelo sacrifício de Cristo e que na cruz do Calvário Cristo aniquilou o pecado. Agora vamos lá em Colossenses capítulo 2, versículo 10. Vamos ler antes aqui Efésios 5. Vamos rapidinho Efésios 5. Várias evidências bíblicas provando que Paulo anunciava e ensinava que nós já estamos perfeitos em Cristo. Efésios 5, 25 a 27. Ó. Vós, maridos, amai vossa mulher como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesma a igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Veja a posição da igreja: gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Isso não cabia na mente de João. João falava, se dissermos que não temos pecado, somos mentirosos e a verdade não está em nós. Então, vamos ver aqui Colossenses. Vamos rapidinho lá em Colossenses, capítulo 1, 28. Primeiro, vamos lá. Colossenses 1, 28. Mais duas passagens aqui das cartas de Paulo, provando que ele ensinava que a igreja já estava perfeita. Colossenses 1, 28. A quem anunciamos, admoestando a todo homem, ensinando a todo homem em toda sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito em Jesus Cristo. Então, Paulo ensinava, olha, todo homem está perfeito em Jesus Cristo. Colossenses 2,10, deixa eu verificar aqui, vamos lá. E vos vestiste do novo. Não, Colossenses 2,10, né? Sim, agora sim. E estáis perfeitos nele, que é a cabeça de todo principado e potestade. Então, onde você está, diga: eu estou perfeito. Essa é a mensagem da graça, essa é a mensagem que Deus revelou a Paulo. Você não pode se basear no que João pregava, porque João tinha uma mente legalista e para ele o sangue de Cristo não teve efeito nenhum. E é dessa maneira que o sistema religioso ensina e prega, que se eles pregam que o pecado está na terra e que a igreja é pecadora, para eles o sangue de Cristo não valeu de nada. Jesus disse, João Batista, quando viu Jesus, disse assim, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Por que ele disse que tira? Porque Jesus não foi ainda à cruz.
Então a grande pergunta a eles é: Jesus foi o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo ou não? Se para eles o pecado ainda está, Jesus não foi o Cordeiro de Deus. Mas se você prega e ensina que o pecado foi aniquilado na cruz e fomos livres do pecado pelo sangue de Cristo, você está dizendo que Jesus foi o Cordeiro de Deus. E está dando respaldo no que Deus falou através